Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Sinira Melo Pérez, ela que é professora de Direito Empresarial. Ao longo da semana ministrou curso aqui na TV Justiça, teve aula, a introdução, ela falou aí sobre uma trajetória, né, uma evolução histórica do direito falimentar. Na aula 2, o processo recuperacional 1, 2, nós tivemos também o processo falimentar 1 e 2, são parte aí no caso do curso da professora Sinira Melo Pérez, ao longo desta semana aqui na TV Justiça. Professora, tudo bem, né? Tudo bem. Gostou da experiência de dar as aulas aqui via TV Justiça? É interessante, né? Uma coisa diferente, eu nunca tinha participado assim de um programa de televisão. A gente fica um pouco nervosa no começo, mas depois as coisas fluíram, graças a Deus deu tudo certo. É um ambiente diferente da sala de aula, né? É bem diferente, porque na verdade a gente está acostumado com a intervenção dos alunos, com as perguntas, e aqui como é só você e a câmera, né? Então a situação fica um pouco diferente do que é habitual. Mas deu tudo certo, no começo eu fiquei um pouquinho apreensiva, mas agora já estou relaxada, está tudo bem. É só nos primeiros 45 segundos? Tá bom. Um pouquinho, o meu demorou um pouquinho mais, mas deu tudo certo. Bem, olha, eu senti aqui nos bastidores, pode me corrigir se eu estiver errado, mas sempre que alguém fala assim, você é de Recife? Não, sou de São Paulo. Quer dizer, você não diz um não, mas não, sou de São Paulo e tal. Eu senti que você é de Recife, nasceu em Recife, mas se familiarizou bem com São Paulo. É isso mesmo? Essa é a impressão que eu tive, está correta? Está certo, é isso mesmo. Na verdade, os meus pais nasceram todos em Pernambuco, no interior de Pernambuco, se conheceram lá. E aí eles casaram lá e meu pai veio trabalhar em São Paulo, minha mãe veio junto. E como a minha avó materna trabalhava numa maternidade, ela era enfermeira, toda vez que minha mãe ficava grávida, ela ia até Recife, os filhos nasciam e voltavam. Então nós somos de Recife, nascemos todos em Recife, mas fomos criados em São Paulo. Agora, quem na verdade era de São Paulo? Seu pai? Não, nem meu pai nem minha mãe, os dois eram de lá. É que meu pai começou a trabalhar na área de cobrança de empresas e surgiu uma oportunidade para ele em São Paulo e ele veio para São Paulo trabalhar. E aí minha mãe, quando casaram, minha mãe veio junto e aí fizemos a vida em São Paulo. Na verdade, depois de um tempo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, nós voltamos para Recife, moramos lá mais 2 anos, mas aí meu pai entendeu que não era mesmo lá, que tinha que ser, estava acostumado com a agitação de São Paulo, né? E aí voltou. Aí voltamos para cá e estamos até hoje. Na verdade, eu não tenho nenhum parente em São Paulo, né, da minha família mesmo. Tenho parentes do meu marido, né, mas da minha família mesmo todos moram em Recife. Então, todo ano eu estou lá, vou para lá, então eu sou pernambucana mesmo. Mas moro em São Paulo. Meus irmãos moram conosco em São Paulo. Eu tenho um irmão só que mora lá, que é o irmão do primeiro casamento do meu pai, que mora lá em Recife. Mas o resto, os irmãos estão em São Paulo. Avós, tios, todos lá. São quantos? São 4, na verdade são 5 irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos. O irmão mais velho, que é esse que é só por parte de pai. Eu sou a mais velha do casamento da minha mãe. Aí eu tenho 2 irmãs gêmeas, uma é médica, outra é advogada. E tenho um irmão mais novo, que trabalha com a gente lá no escritório, que também trabalha nessa área de direito, mas não estuda direito ainda. Bem, já que você citou nesse assunto, tocou no assunto escritório. Bom, o escritório, até para a gente se situar melhor ao qual você se referiu, é o escritório do seu pai. Isso. Meu pai, na verdade, quando ele veio de Recife, ele veio trabalhar numa empresa de cobrança, nosso ramo é cobrança de empresas, né, cobrança empresarial, e ele veio trabalhar numa empresa de cobranças e quando ele casou com a minha mãe, os dois vieram para São Paulo e ele resolveu abrir a empresa dele. Na verdade, ele abriu o escritório dele quando eu nasci, exatamente no mesmo mês que eu nasci. E ele manteve esse escritório de cobrança aberto, até hoje está aberto, ele faleceu agora no começo do ano, mas o escritório continua aberto e a gente toca. Na verdade, quem toca o escritório sou eu, a minha irmã, que é advogada, e o meu irmão. A única pessoa que está fora é a minha irmã, que é médica, né? Porque não tem nada a ver com a área dela. O que mora em Recife também está fora, porque ele trabalha tem a empresa dele também, em outro ramo. Esse outro irmão também é advogado, não? Não, o que mora em Recife não, ele não é advogado, ele tem uma empresa, uma copiadora. O que trabalha comigo não, ele é novinho. Ele faz cobrança, ajuda a gente na área de cobrança. Ele faz efetivamente as cobranças nas empresas, vai até os devedores, né? Esse era o trabalho que meu pai fazia até, né? Meu pai viajava muito. Com o falecimento dele, aí meu irmão está tocando essa parte. Tá, e foi a partir do seu trabalho no escritório que lhe surgiu essa vocação ao direito? Na verdade foi isso mesmo. Em especial o direito empresarial? Sim, foi exatamente isso. Na verdade, meu pai sempre começou o curso de direito, mas ele era muito indisciplinado e não concluiu.
E aí ele sempre teve advogado contratado, empregado, né, que trabalhava lá com a gente. E quando eu tinha 16 anos, eu tinha saído de um estágio na Caixa Econômica, eu fiz um estágio na Caixa Econômica Federal, comecei aos 14 anos. E quando eu tinha 16 eu saí e meu pai me chamou para trabalhar com ele. E aí comecei a trabalhar no escritório, lá a gente trabalha com muita falência, muita recuperação de empresas, ação de execução, muitos títulos de crédito, cobrança sempre de cheque, de duplicata, promissória, contrato. Então, ele sempre quis, o sonho da vida dele era que eu fosse advogado, ou que ele tivesse um filho advogado, e eu acabei fazendo direito. E aí, por conta do meu trabalho, claro que eu me interessava mais pela área empresarial, porque era a área com a qual eu trabalhava, né? Você estava na prática, no dia a dia. Exatamente. Né? Então, meu interesse sempre foi em título de crédito e em falência, sempre. Sempre, desde a época da graduação. Tanto que a minha monografia na graduação foi sobre falência, sobre o pedido de falência. Porque era o que eu fazia, né? E faço até hoje lá no escritório. Você tem essa proximidade com a prática, se torna mais fácil. Né? E na verdade, assim, se você for observar, por exemplo, eu lá na faculdade observo que os alunos também têm essa tendência, né? Se eles trabalham com uma determinada área, eles procuram fazer o trabalho de conclusão de curso nessa área, acabam ficando mais interessados nas aulas relacionadas a esse assunto, porque, de fato, é o assunto que mais chama a atenção, porque eles estão vendo na prática, né? Quando o aluno não tem muito contato com a prática, a matéria acaba até perdendo um pouco do interesse, né? Perdendo um pouco do encanto, por conta desse desconhecimento da área, do mundo real, né? Da prática do dia a dia. Bom, aí agora você continua atuando no escritório, aí como advogada, não é mais na parte administrativa, não? Na verdade, o meu pai fazia a parte administrativa, como ele faleceu, a minha irmã, minha outra irmã, que é advogada também, está cuidando dessa área administrativa, e eu sempre cuidei da área jurídica, né? Então, eu faço os processos mesmo, tanto os pedidos de falência, como as ações de execução, todos relacionados a essa questão da cobrança. Tá, agora nessa área advocatícia, você, no caso, atua só pela empresa, não particular, não em outras... Eu faço algumas coisas fora, mas normalmente, assim, para o sócio da empresa, que é meu cliente, que tem cobrança, e aí ele tem lá um inventário de alguém que faleceu, eventualmente eu faço também. Mas o meu foco é cobrança. Meu foco é cobrança judicial, mas sempre cobranças de empresa para empresa, né? Eu não cobro pessoa física. Tem escritórios de cobrança que são especializados em cobrança de bancos, por exemplo, que cobram pessoas, aquelas pessoas que compraram um carro financiado e não pagaram, que estão devendo cheque especial. Lá, o meu escritório não é especializado nisso. Nós fazemos uma cobrança de empresa. Então, uma empresa comprou matéria-prima de uma outra e não pagou. É essa cobrança que nós fazemos. Por isso que nós lidamos muito com falência, né? Pedido de falência. Eu sou sempre advogada do credor e sempre peço a falência dos devedores, né? Por conta disso, até o meu interesse pelo tema. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre falência, entrar um pouquinho, pelo menos indiretamente, no tema de sua aula, mas antes eu gostaria até de... A outra função que você, no caso, ocupa, e essa sim está relacionada aí à aula, que é o magistério. Bom, isso depois de quanto tempo que começou a surgir seu interesse por dar aula? Na verdade, toda menina, eu acho que tem um pouco de professora, né? Toda menina quer ser professora, e eu sempre quis. Minha mãe é professora, e eu sempre quis ser professora. E como eu comecei a fazer direito, no primeiro momento não tinha nenhuma pretensão nesse sentido. No último ano da faculdade, eu comecei a exercer a atividade de monitoria, a realizar a atividade de monitoria com um professor de direito empresarial, inclusive, que era o meu orientador no trabalho de conclusão de curso. E com ele, eu comecei a ajudá-lo nas aulas, então eu corrigia alguns trabalhinhos para ele, acompanhava em todas as aulas, e aí surgiu o interesse pela docência. Só que, claro, quando você se forma, não tem muita oportunidade nesse sentido. Por quê? Mesmo porque você não tem experiência para isso, né? Então, eu me formei e logo depois, um ano e meio mais ou menos depois, eu recebi um convite por meio de um amigo do meu, que é hoje meu marido, para dar uma aula num cursinho preparatório para a OAB de Direito Empresarial, que era a área que eu me interessava. E aí eu comecei. De um cursinho fui para o outro, e em 2005 eu entrei na FMU, que é a faculdade na qual eu me formei, e depois, hoje leciono lá. Então eu comecei a dar aula lá, depois eu prestei o concurso para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que é uma outra universidade na qual eu trabalho agora, atualmente. E assim foi. E aí, quando você começa a dar aula, parece que é um vício, né? E as coisas vão aparecendo, você vai assumindo, e no final das contas, hoje eu dou aula todo dia, de manhã à noite, de sábado, a hora que me chamar eu estou dando aula. Você citou aí no curso preparatório para a OAB,
tem caído aí muitas questões relacionadas ao direito empresarial na prova da ordem? Na verdade, assim, na prova, a gente teve uma mudança grande com relação à prova da OAB, né? Há uns 2, 3 anos atrás, a prova era estadual, né? Acho que até um pouco mais. Cada estado elaborava a sua prova, então a prova era dividida por matéria, e nós tínhamos 10 questões de direito empresarial na prova da ordem. Com a unificação, hoje a prova é nacional, né? A empresa que organiza a prova hoje é a Fundação Getúlio Vargas, e ela organiza a prova no âmbito nacional. Então, hoje não há mais a divisão por matérias, mas mesmo assim, a gente sempre encontra 5, 6 questões de empresarial. E das 5, 6 questões, 2 ou 3 sempre são sobre falência, não tem jeito. Eu falo com meus alunos que falência não cai na OAB, despenca, né? Porque concurso, OAB, todas as provas relacionadas a esse tipo de seleção que tem no mundo jurídico, sempre tem lá o direito empresarial e sempre tem principalmente a questão da falência. Pois é, por falar no direito empresarial, talvez por nome, mas parece que ultimamente, de uns tempos para cá, a gente ouve mais falar sobre o direito empresarial em si. É uma área que cresceu bastante ou é simplesmente essa troca de nome que houve e aí parece que, como se fosse talvez até um marketing, a coisa pegou melhor, está na boca de todo mundo? Na verdade, o que houve, essa mudança de nome se deu pela mudança na legislação, né? Nós tínhamos até 2002 o Código Comercial de 1850, que regia essa matéria. Com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 2002 para 2003, o que aconteceu foi que o Código Comercial foi parcialmente revogado, restou dele só uma pequena parte hoje, e a teoria que passou a ser adotada é chamada teoria da empresa. Mudou o conceito de comerciante para empresário. Por conta disso, a nomenclatura de direito comercial passou a ser utilizada como direito empresarial. Na verdade, até na doutrina, alguns autores ainda relutam em modificar o nome, porque o direito comercial era mais tradicional, né, sempre existiu, e essa nomenclatura de direito empresarial meio que invadiu o mundo jurídico, né, as pessoas acham até mais bonito falar de direito empresarial, mas na verdade nós continuamos a mesma história, né, a atividade empresarial, a atividade comercial, que é o objeto do nosso estudo. Então, essa mudança talvez tenha dado aquela história que você falou do marketing, né? Tenha dado um status melhor, né, para a matéria, mas continua sendo o ramo do direito que estuda as atividades comerciais, as atividades lucrativas, né? E está muito próximo ali do tributário, mas não é sua área? Não, na verdade, assim, o direito tributário, ele cuida da relação entre o empresário e o Estado, né? O direito comercial, o direito empresarial é um ramo do direito privado. Então, ele vai cuidar da relação entre o empresário e o sócio, a relação entre os empresários entre si, né, nos contratos celebrados em razão da atividade empresarial, até a própria falência, né, a forma de recuperação no momento de crise. Então, o direito empresarial ele é estritamente privado. O direito tributário trata mais da relação entre o Estado e o empresário, né? Assim como o direito econômico também, que é um dos ramos que trata da intervenção do Estado na economia, na atividade empresarial. Então, o direito empresarial é um ramo estritamente privado. Ele trata das relações entre os próprios empresários entre si, ou entre os empresários, entre as sociedades e seus sócios, ou entre os sócios. Então, é sempre nessa questão, né? A nossa lei de direito empresarial, e aí, se não me engano, a última é a de 2005? Então, na verdade, aí a lei de falências, isso, né? Na verdade, assim, o direito empresarial não possui um código, né? Um código comercial, um código empresarial. Nós temos o Código Comercial, que trata hoje só do direito marítimo, e temos diversas leis esparsas que têm conteúdo empresarial, como a Lei de Falências, como o próprio Código Civil, que tem um livro destinado ao direito de empresa, como a Lei do Cheque, a Lei da Duplicata, a Lei da Concorrência Desleal. Então, na verdade, nós temos várias leis esparsas que tratam de matéria comercial. Mas nada hoje, dentro de Não, hoje não existe uma codificação única. Ainda não existe. Existe um projeto de lei para estabelecer uma codificação, um código comercial, um código empresarial, que recentemente foi apresentado. Na verdade, ele foi idealizado pelo Fabio Coelho, que é um dos maiores juristas, né, nessa área hoje no Brasil. O Fabio apresentou um projeto de código comercial, na verdade é um livro dele que foi lançado no ano passado, chamado Futuro do Direito Comercial, foi lançado pela editora Saraiva. E nesse livro ele apresenta um projeto de código comercial,
Então, a proposta dele é que o código, que o direito comercial, o direito empresarial, passe a ter novamente uma legislação única, ou uma legislação mais completa. Ele vem unificar todas essas dispersas que você citou. Na verdade, a intenção dele é revogar parcialmente algumas das leis. A lei da sociedade anônima seria revogada parcialmente, a lei de falências revogada parcialmente, revogar parcialmente algumas dessas leis e unificar esse tratamento legislativo. Então, ao invés de nós termos lá várias leis dispersas, nós teremos um código, como existe no direito civil, no direito penal, no direito processual, um código que seria o Código Comercial, que na verdade já existia em 1850 e que foi revogado parcialmente pelo Código Civil. Na verdade, quando o Código Civil revogou parcialmente o Código Comercial, em 2003, o objetivo do legislador foi seguir a tendência do direito italiano, que era a tendência da unificação legislativa. Isso, na época, gerou uma discussão muito ferrenha com relação à autonomia da disciplina de direito comercial. Então, será que o direito comercial agora passava a ser um ramo do direito civil? E nós, comercialistas, né, porque eu falo com meus alunos, eu preciso pagar os leitinhos das crianças, né? A gente precisa ter, a nossa atividade é autônoma, a nossa disciplina é autônoma, porque ela é específica. Ela trata de um ramo específico da atividade né, profissional das pessoas. Sim. O Código Civil, o direito civil, trata da vida de todo mundo. Todo mundo está sujeito ao direito civil, mas nem todo mundo está sujeito ao direito empresarial. Só aquele que se presta a exercer uma atividade lucrativa. Por conta disso, é que houve essa discussão sobre será que o direito comercial continua sendo uma matéria autônoma? E, pelo menos, o entendimento que se tem hoje é que ele é uma matéria autônoma, e até para reforçar esse status de matéria autônoma, eu acredito que, em razão de toda essa discussão, foi que o professor Fábio Lyoa teve essa iniciativa muito, na verdade, muito, podemos elogiá-lo por isso, né, porque realmente foi uma iniciativa brilhante de elaborar um projeto de código comercial que vai ser votado agora, né, pelo nosso Congresso para verificar se vai ser aprovado ou não. Eu acredito que vai ser aprovado, sim, e vai gerar uma mudança bem radical aí em alguns pontos. Já prevendo aqui a sua resposta, então você concorda com essa aprovação. Agora, no meio, entre vocês, advogados, é consenso ou não? Não. Na verdade, eu acho que o ponto mais, a gente estava discutindo, inclusive lá na FMU, que é a faculdade onde eu trabalho, uma das faculdades onde eu trabalho, na semana passada, justamente sobre isso. O que acontece? Existe muita divergência, tem muita gente contrária à edição de um código comercial, especialmente com relação à lei das sociedades anônimas, porque o Código Comercial vai tratar um pouco disso, e alguns entendem que isso não seria, não duraria tanto, porque a sociedade anônima, principalmente a de capital aberto, é uma sociedade que muda muito, que tem uma versatilidade muito grande. Então, isso não é pacífico, mas eu acho que talvez sirva para realmente fazer retornar esse status do direito empresarial que foi um pouco perdido por conta da revogação parcial do Código Comercial de 1850 e da sua inserção no Código Civil. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Estou conversando com a professora Sinira Melo Pérez, ela que é professora de Direito Empresarial. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br, e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com a professora Sinira Melo Pérez, professora de Direito Empresarial. Aliás, deixa eu passar aqui um breve currículo. Advogada, especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, Unimes, professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU, ao qual a senhora se referiu agora há pouco no bloco anterior. Bom, está aqui esse breve currículo da professora Sinira. Deixa eu voltar um pouquinho lá no escritório. Você disse que a sua irmã também trabalha lá. Isso. Ela é advogada e ela em qual área? Direito empresarial também? Tem uma concorrência lá dentro? Na verdade, a especialização dela é em Direito Tributário. Ela é especialista em Direito Tributário e dá aula de Direito Tributário também, numa outra universidade lá em São Paulo.
Então, a gente divide um pouco isso, mas com o falecimento do meu pai, ela está cuidando mais da área administrativa do escritório, está me ajudando a gente nessa questão, até a gente se readaptar, né, porque ele faz muita falta, ele era o líder lá do negócio, e ela está ajudando a gente, mas a especialização dela é em direito tributário e constitucional, é nessa área que ela atua. Mas trabalha com a gente lá também nos processos de falência, nas ações de execução, ela toca os processos junto com a gente. Bom, processos de falência, talvez né, na empresarial, talvez tenha sido aí a grande novidade nos últimos anos, justamente a lei de falências, se não me engano, 2005, não é isso? Isso mesmo, 2005. Ali. E aí você, na sua opinião, mudou radicalmente? Porque aí havia um conceito de falência mesmo, né, de concordata. Hoje não, hoje você tem um outro conceito que é, primeiro, recuperar. Exatamente. Na verdade, a grande mudança foi aí. O Instituto da Concordata era um instituto falido, né? Vamos fazer um trocadilho aqui. Ele era muito ineficiente, não resolvia a questão do empresário, do comerciante em crise. Então, os prazos eram muito curtos, o procedimento era muito fora da realidade, então não dava mais para continuar como estava. Na verdade, as empresas que entravam, os comerciantes que pediam concordata, a maioria deles falia. Né? Ou a concordata virava um processo eterno, né? Que não acabava nunca, porque os juízes ficavam nesse receio de decretar a falência e acabavam concedendo prazo, e o negócio ia indefinidamente. A mudança radical foi na concordata. Então, hoje, o legislador criou uns procedimentos de recuperação de empresas com meios muito mais amplos. Na verdade, hoje, se nós formos ver a lei, ela não traz uma única forma do empresário se recuperar. Ela traz 16 sugestões, que são meios de recuperação. O empresário apresenta a melhor proposta de acordo com a sua situação. Tanto que isso gerou um novo ramo do mercado mesmo. Então, hoje nós temos escritórios especializados em reformular planos de recuperação judicial, em auxiliar o empresário nessa questão administrativa, de planejamento, para que o empresário possa oferecer a melhor proposta, uma proposta realmente viável, que possa fazer com que ele se recupere de fato. Então, o objetivo da nova lei foi tentar tornar isso mais efetivo. E a lei é bem técnica nesse ponto, tem procedimentos muito adequados, na minha opinião, né, que proporcionam ao devedor uma real chance de se recuperar, né? Porque eu imagino aqui, acredito que aí nós teríamos o quê? Por exemplo, 2 pontos. O primeiro, aqueles empresários que faziam esforço para a concordata. Exatamente. Né? Nós teríamos aí alguns mecanismos que alguns espertinhos tentavam se enquadrar nesse perfil justamente para fugir de algumas situações. E aí, com essa lei, veio a barrar isso. Na verdade, sempre no direito empresarial, é o que eu falo sempre, o direito empresarial proporciona, assim como todo, na verdade, não é só o direito empresarial, né? Toda a norma jurídica proporciona, está sujeita a má utilização, né? Eu falo com meus alunos, o que eu ensino aqui tem que ser usado para o bem. Na verdade, eu posso usar para o mal. Então, a concordata era realmente um instituto que era mal utilizado por alguns comerciantes, isso é um fato. Assim como a recuperação pode ser hoje, né? Mas, na concordata, nós tínhamos situações bem gritantes, em que, como a concordata só abrangia os credores quirografários, que são aqueles credores que não têm garantia, então, o que o comerciante fazia? Ele sabia que a situação dele estava difícil, ele começava a comprar matéria-prima, né, com um volume muito maior do que o habitual, e dava o calote em todo mundo, de verdade. Ele ia lá e deixava de pagar todos aqueles fornecedores e, às vezes, gerava a falência de outros fornecedores, de outros comerciantes também. Né? Empresas pequenas, exatamente. Que às vezes era horrível. Então, claro que hoje isso pode acontecer? Pode, mas hoje os mecanismos para se recuperar são mecanismos mais eficazes. Então, hoje, um empresário que entra na recuperação judicial, ele tem chance efetiva de conseguir a recuperação. Na concordata, ele tinha simplesmente um prazo de 2 anos no máximo para pagar os seus credores quirografários. Se ele não pagasse em 2 anos, ele quebrava. Quebrou, tchau. Apenas não teria talvez a possibilidade de abrir uma nova empresa em nome dele, não é isso? Isso. Aí ele teria uma série de sanções, né? A inabilitação, mas essa inabilitação não atinge os sócios, se a sociedade for limitada ou anônima, que são as sociedades que prevêem responsabilidade limitada dos sócios. Quem não recebeu, não recebeu? Quem não recebeu, tchau. E os credores quirografários, que eram aqueles atingidos pela concordata, eram os mais prejudicados, ficavam normalmente sem receber.
Porque numa falência, a gente sabe que existe uma ordem de pagamento e os credores quirografários estão lá no final. Então, se o devedor pedisse concordata e a falência fosse decretada, o credor quirografário podia, né, meio que deixar esquecer, porque dificilmente receberia o seu crédito. Atualmente, qual é essa ordem? Então, hoje existe, na verdade, uma classificação dos créditos chamados concursais, que são aqueles que geram a decretação da falência. Então, primeiro, sempre os créditos com os empregados, só que se estabeleceu um limite de 150 salários mínimos. Esse limite até foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada improcedente pelo STF. Então, hoje, os empregados recebem até 150 salários mínimos, junto com eles, os créditos decorrentes de acidente de trabalho. Então, todos aqueles credores que tiveram um acidente de trabalho e têm créditos para receber, recebem junto com os empregados. Aí, depois, vem os créditos de credores com garantia real, que são normalmente os bancos, que têm lá um crédito de hipoteca para receber, ou um crédito de penhor, de maquinário, de joias, do que for, né? São credores com garantia. Depois, os credores fiscais, que na verdade, a União, Estados, municípios, e é importante mencionar que a nova lei inverteu essa ordem. Antigamente, na lei antiga, nós tínhamos os credores fiscais, depois os credores com garantia, e agora é o inverso, né? Primeiro os credores com garantia, depois os credores fiscais. Depois, os credores privilegiados são aqueles que possuem um privilégio decorrente da lei. Por exemplo, os créditos que foram assumidos durante o processo de recuperação judicial. Então, a empresa estava em recuperação. Nesse período, ela comprou mercadoria, por exemplo, aqueles credores serão considerados privilegiados. E os credores quirografários, que são aqueles que não têm garantia, né? E o saldo do que sobrou do trabalhista, por exemplo, volta para o quirografário. E aí, por fim, nós temos as multas, que são as multas tributárias, as multas administrativas, e os credores subordinados, que são, por exemplo, os sócios da empresa que eventualmente têm algum investimento ali para receber de volta. Então, essa, mais ou menos, é a ordem estabelecida pela nova lei. Claro que, antes de chegar no pagamento desses credores, o falido tem que pagar, o administrador judicial, que é a pessoa que cuida desse processo, da administração da massa falida, tem que pagar os salários atrasados e as despesas indispensáveis para a administração da massa falida. Então, por exemplo, eventualmente, os bens do falido estão lá no galpão alugado, tem que pagar o aluguel do galpão. Né? A segurança para tomar conta dos bens, para que os bens não sejam saqueados, não sejam extraviados, também são despesas indispensáveis. Exatamente. Então, na verdade, o processo de falência é um processo bem complexo. Tanto que os alunos normalmente não gostam muito quando fala da falência em si. Por quê? Porque se você for ver, eu brinco com os meus alunos, eu falo, os alunos que são estagiários, eles vão no fórum ver um processo de falência, a primeira pergunta que o funcionário faz, qual é o volume que você quer? Porque o processo tem 20, 30, 40 volumes. Né? Porque é um processo realmente moroso, que envolve uma complexidade de pessoas, são todos os credores daquele devedor reunidos num único momento, num único processo judicial. Então, é realmente uma coisa bem complexa. Agora, nessa classificação que você citou, vai pagando ali dentro dessa ordem, vai pagando. Isso. Aí acabou tudo, aquele restante não tem mais como. Não fica sem receber. Aí vai ficar sem receber. Aí o juiz encerra o processo de falência. Existe sempre, na verdade, essa ordem ela tem que ser obedecida pelo administrador judicial, que é essa pessoa que administra a massa falida, e ele tem que ir pagando conforme na ordem estabelecida. Se dentro daquela ordem faltar recurso, ele rateia. Então, cada um recebe um proporcional. E depois que finalizaram os recursos, não tem mais o que fazer. O juiz encerra a falência e aí, claro que o devedor continua obrigado, né, ainda pelas obrigações, pelo que resta a pagar, só que é difícil você conseguir patrimônio para liquidar isso. Eu ia justamente tocar nesse ponto. Agora vamos voltar lá para a origem do problema, que, digamos, sejam 3 sócios. Como é que faz nesse caso? Então, na verdade, tudo vai depender do tipo de sociedade que foi constituída. Então, nós temos sociedades que ainda estão em vigor na nossa legislação, como a sociedade em nome coletivo e as sociedades em comandita, em que o sócio ainda tem responsabilidade ilimitada, ou seja, o sócio responde por todas as obrigações oriundas daquela atividade empresarial. Nesse tipo de sociedade, o sócio continua responsável pessoalmente, inclusive os bens particulares dele são arrecadados na falência. Só que, se vocês forem ver as estatísticas da Junta Comercial, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, menos de 10% das sociedades são desses tipos. Por quê? Porque são sociedades em que o sócio arrisca o seu patrimônio particular e ninguém quer
arriscar. Correr esse risco. Muito bem, então o que acontece? 90%, até mais de 90% da sociedade são sociedades limitadas e sociedades anônimas. Nesse tipo de sociedade, o sócio só responde pelo valor que ele se comprometeu a investir. Então, por exemplo, se nós aqui resolvemos constituir uma sociedade e cada um se compromete a investir 50 mil reais, por exemplo, nós responderemos pelos 50 mil reais que nós nos comprometemos. A partir do momento que esse valor foi pago, foi integralizado, a nossa responsabilidade acabou. Tudo é risco do negócio. Claro que, se houver uma fraude, se houver uma caracterização de uma confusão patrimonial entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade, o juiz pode aplicar um instituto chamado desconsideração da personalidade jurídica. E aí o sócio pode ser responsabilizado pessoalmente. Mas isso é uma exceção. Então, hoje em dia, o fim da falência de um empresário, de uma sociedade empresária, dificilmente acarretará alguma consequência para os sócios, a não ser que haja efetivamente uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Aí fica sempre aquela pergunta, tá, mas no caso desse, é possível um empresário ir para a cadeia? Não, é muito difícil, né? Na verdade, claro que a lei de falências possui uma parte criminal, uma parte penal, que trata dos crimes falimentares. Algumas condutas praticadas durante o processo de falência podem configurar crime, né, praticado pelo devedor, a própria fraude contra credores, ela configura crime. Nessa hipótese, ele está sujeito a uma responsabilização penal. Regra geral, se a falência se deu por conta de uma crise no mercado, porque o produto dele não é mais aceito pelo mercado, por uma situação normal que não indique fraude, ele não vai para a cadeia. O Brasil adota o entendimento de que não há prisão civil por dívida. Então, a responsabilidade é sempre patrimonial. Se o devedor tiver patrimônio, responde. Se não tiver patrimônio, não responde. Agora, vem cá, é comum, por exemplo, aí você que lida, talvez ter um empresário que ele não tem nada em nome dele? É bem talvez comum. Um fusquinha ali? É bem comum. É? Principalmente quando o empresário está em crise. Quando ele percebe que a situação está ficando complicada, ele costuma, né, transferir tudo que ele tem para os parentes, para alguém, para algum... Claro que isso tudo é fraude, se for descoberto pode ser revertido, o bem volta para a massa falida, né, se a falência estiver decretada, mas é muito comum. Dá para fazer um levantamento de um histórico de que pouco antes da empresa chegar a essa falência, houve uma distribuição digamos, de propriedades, talvez de imóveis, alguma coisa nesse sentido. Isso é feito, inclusive, né? Existe um instituto no processo de falência chamado termo legal, que é um período que será objeto de investigação. Então, o administrador judicial, os credores, o próprio juiz, vão fazer essa investigação sobre os atos do falido, os atos que ele praticou antes da falência decretada, para tentar, eventualmente, reaver algum patrimônio, algum bem, ou algum valor que o falido tenha desviado do seu patrimônio para justamente não entrar na massa falida. Então, por exemplo, uma das hipóteses que a lei prevê é se o falido paga um credor que ainda não estava vencido, né? Então vamos pensar, você era meu credor, o seu crédito ainda não tinha vencido, mas como eu sou sua amiga, eu falo, Rimark, eu vou te pagar agora antes porque minha falência vai ser decretada, então vou te pagar logo, porque senão depois você não vai receber mais. E amanhã a gente divide esse dinheiro. Isso é um ato ineficaz, ou seja, o juiz vai, tomando conhecimento dessa medida, vai mandar que você devolva esse dinheiro para a massa falida, porque ele foi indevidamente, o pagamento foi indevidamente realizado. Né? Então, existe... E aí eu, no caso, voltando ao seu exemplo, vou devolver e vou aguardar aquela classificação. Exatamente. Você me devolve para a massa falida aquele recurso e entra na relação de credores dentro da sua classificação. Né, que é o justo, na verdade. Né? Então, a legislação traz alguns mecanismos para tentar coibir essa fraude. Outro mecanismo é a chamada ação revocatória, que eu não mencionei na aula porque realmente não dá tempo, né, da gente falar de tudo. A lei de falências é bem ampla. Mas agora dá tempo, Tem muito assunto, E a ação revocatória é uma ação que pode ser proposta pelo Ministério Público ou pelo administrador judicial, se tiver conhecimento de que houve um ato fraudulento que gerou o desvio de bens da massa falida. Então, o falido desviou um bem da massa falida antes da falência, por exemplo, né? O que ele tem que fazer? Propõe a ação para que esse bem volte para a massa falida, declara aquela venda, aquela doação ineficaz e o bem volta. Né? Então, vai ser arrecadado, vai ser vendido e a pessoa que agiu em conluio com o devedor vai ficar sem aquele bem.
Então, isso é importante, são medidas que a lei traz para tentar coibir a fraude. Claro que sempre vai existir, né? Tem situações em que nem tudo consegue ser descoberto, mas o legislador previu essas possibilidades e tentou coibir essas medidas. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Estou conversando com a professora Sinira Melo Pérez, ela que é professora de Direito Empresarial. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já. Bem, estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Sinira Melo Pérez, professora de Direito Empresarial, que ao longo da semana ministrou um curso aqui na TV Justiça. Bom, deixa eu voltar falando daquele ponto que nós conversávamos já no finalzinho do bloco, ainda no finalzinho do bloco anterior, sobre as falências, mas com o advento da lei, e aí nós temos justamente um período de ascensão empresarial no Brasil, um crescimento muito bom, um desenvolvimento no país e tudo. Mas proporcionalmente, e aí eu queria que você fizesse essa comparação com o advento da lei, com os novos mecanismos e também com esse crescimento. Como é que tem muita empresa falindo? Então, esse é um Talvez ponto... proporcionalmente, porque tem muito abrindo, né? Mas eu não sei como Esse é um ponto muito importante, até foi bom você ter tocado nesse assunto. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje nós vemos, se nós acompanharmos as estatísticas do Departamento Nacional de Registro do Comércio, nós temos, por exemplo, ano passado, mais de 600 mil registros de novas empresas, né? Ou empresário individual ou sociedade empresária, 600 mil registros. Ao mesmo tempo... Brasil. Ao mesmo tempo, nós tivemos 400 mil cancelamentos de registro. Então, olhem só, tanta gente nova começando e tanto cancelamento também, quer dizer, registro extinto, por quê? Ou porque a parte foi lá cancelar, ou porque foi extinto em razão da decretação da falência. O número de pedidos de falência em si não cresceu. Na verdade, o que cresceu foi o número de recuperações judiciais. Então, hoje, apesar de termos mais falências do que recuperações, o número de processos de recuperação judicial cresceu em relação ao de concordata, né? E o número de recuperações judiciais encerradas de forma vitoriosa, de forma eficaz, também cresceu. Isso é o mais importante, né? Mas um dado interessante que é bom mencionar é que a maioria, 80% a 90% das empresas que pedem falência ou que pedem, empresas que têm a falência decretada ou que pedem recuperação judicial são pequenas empresas. Então, isso é uma realidade que às vezes a gente pensa que não, mas é importante, né? Quer dizer, com o crescimento econômico, as pessoas têm mais vontade de constituir atividades empresariais, mas nem sempre elas têm um acompanhamento, uma assessoria necessária para administrar aquele negócio e acabam quebrando ou acabam pedindo recuperação judicial. Então, se você vê quem é que está falindo hoje, quem é que tem a falência decretada hoje? De 80% a 90%. O pequeno empresário. Aquele que abriu o seu negócio, né? Aquele que, com o crescimento econômico, encontrou uma oportunidade de ter um negócio próprio, mas que, às vezes, não teve a assessoria ou Talvez não tenha uma experiência adequada. Exatamente, não tem experiência adequada, não teve uma formação específica e aí acaba metendo os pés pelas mãos e quebrando de fato, né? Então, essa é uma questão importante da evolução econômica, do crescimento econômico. Muitas pessoas resolveram empreender e muitas pessoas, por conta disso também, acabam se dando mal, né? Acabam quebrando. Agora, deixa eu utilizar aqui o seu lado, digamos que administrativo. Isso pode ficar em torno o quê? De um ano? Normalmente essas micro ou pequenas empresas, o tempo para a falência delas seria de um ano, é isso? E eu imagino que seja justamente dado ao grau de dificuldade daquele primeiro ano. Exatamente. Na verdade, se a gente for verificar, a própria lei de falências, ela diz o seguinte, que aquele empresário que está estabelecido há menos de 2 anos e já está em crise, para ele não cabe recuperação. Então, olha só, a recuperação judicial é um instituto que pode ser utilizado para o empresário que tem mais de 2 anos de registro. Justamente para dizer, olha, se você tem menos de 2 anos de atividade, a sua atividade já está em crise, isso é um mau sinal. Esse é um sinal de que realmente o seu negócio é inviável ou você não sabe administrar.
Então, o legislador já estabeleceu esse parâmetro, né? Pelo menos 2 anos. Se a sua atividade tem 2 anos, aí a gente pode pensar em recuperação da crise. Se a sua atividade nem isso tem e você já está em crise, então vamos brecar. Para você, a lei só reserva a falência. Para aquele empresário que tem menos de 2 anos, a lei não reserva a recuperação judicial. A lei trata de forma diferente o micro, o pequeno e o empresário, o grande empresário? Então, o que a lei estabelece é na verdade, a nossa Constituição Federal determina que seja dado um tratamento diferenciado ao pequeno empresário. Aquele empresário que tem um faturamento menor e tal. Muito bem. A nova lei de falências, atendendo ao preceito constitucional, criou um procedimento especial de recuperação de empresas para o pequeno empresário. Então, aquele que tem até R$240 mil de faturamento anual é considerado microempresário. Aquele que tem até R$2.400.000 de faturamento anual é considerado empresário de pequeno porte. Esses 2 empresários podem se valer de um procedimento chamado Procedimento Especial de Recuperação Judicial para Pequena Empresa, que é um procedimento um pouco mais simplificado em relação ao procedimento comum de recuperação judicial e tem por objetivo fazer com que o pequeno empresário tenha acesso a um processo simples para tentar se recuperar. Até porque o tempo demorar muito aí que... Exatamente. Exatamente. E a situação do pequeno empresário, às vezes, é uma situação um pouco diferente de um grande empresário, né? Tanto que esse procedimento especial, ele só contempla os credores quirografários, que são os fornecedores de matéria-prima. Porque, normalmente, o pequeno empresário, ele tem poucos empregados. Então, a situação dele com os empregados, normalmente, está em ordem. Por quê? Como ele tem poucos empregados, ele tem um contato mais pessoal, mais próximo, ele não acaba... Exatamente, consegue administrar. A questão, o fisco sempre está fora da falência, fora da concordata, já estava fora da concordata, está fora da recuperação, então o fisco é um outro assunto. Ele vai ter que buscar o parcelamento de acordo com as propostas previstas em lei, né? Para isso. E os quirografários, que são os fornecedores de matéria-prima, os prestadores de serviços, são eles que ficam sem receber normalmente. Então, esse procedimento especial é voltado para os quirografários. Então, o pequeno empresário ele tem um prazo de até 36 meses, até 3 anos, para pagar esses credores quirografários. É um procedimento bem mais simplificado, menos custoso e que vai servir para essa finalidade, pagamento dos credores quirografários. Qual o seu conselho, por exemplo, para quem está abrindo hoje uma empresa? O principal é fazer uma consultoria antes, ter, por exemplo, talvez um apoio. Me vem aqui à memória, acho que o Sebrae, né, utiliza... Exato, isso é muito importante, porque, na verdade, a gente tem uma ideia de que abrir um negócio é uma coisa muito simples, né, e muito fácil, e hoje... Basta ser simpático, bom vendedor e tá tudo certo, montar né? uma loja de vender panos. E a gente vê, por exemplo, uma lanchonete na nossa rua que deu certo, aí vem uma outra pessoa do lado, abre uma outra lanchonete, aí quebra, os dois quebram, né? Porque ninguém sobrevive. Então, na verdade, tem que ser realizado um estudo de mercado para verificar qual é o ponto, qual é o local mais adequado. Nisso, as franquias saem muito na frente, né? As franquias têm, as empresas que vendem franquia, que contratam franquias, têm esse estudo. Então, eles têm uma assessoria administrativa, mercadológica, para dizer, olha, o melhor lugar para abrir a loja é aqui. Né? E aí, aquele negócio tem chances de dar certo. Se o empresário não tem essa assessoria, fica complicado. O risco dele é muito grande. O Sebrae tem, sim, toda uma formação para o pequeno empresário. Né? Eles fazem cursos, o pequeno empresário pode ir lá, pode assistir, pode levar dúvidas. Isso tudo é muito importante para que a atividade dê certo, né? Porque o prejuízo é realmente grande. Às vezes você investe, a gente vê muitos casos de pessoas que trabalharam a vida inteira como empregados, recebem lá uma indenização quando se aposentam, empregam todo aquele dinheiro num negócio, e o negócio não dá certo, a pessoa acaba com... Às vezes até perde uma parte do seu patrimônio, porque é uma pessoa honesta e quer honrar com as obrigações, vende casa, vende carro. Porque a gente vê o lado do devedor que não responde, pela lei ele não responde, mas tem muita gente que é honesta e fala, eu não posso. A falência gera uma questão de humilhação, né, da imagem do devedor. Então, tem muita gente que fala, não, eu não vou falir, eu vou fechar meu negócio, eu vou dar um jeito de pagar. E aí, por conta disso, tem um prejuízo razoável, né? Então, o ideal é, busque uma assessoria, busque um conhecimento, uma ajuda técnica, mercadológica, para que o seu negócio dê certo. Quando a gente pensa, por exemplo, talvez numa capital, e aí que há esse tipo de situação, de uma quebra, uma falência, enfim, talvez passa assim,
não fica tão perceptível. Porque tem muitos, né? Agora vamos colocar essa mesma situação talvez numa cidade do interior. A pessoa cai num descrédito. Qualquer outro comércio que ela vá, qualquer outro empreendimento que ela vá tocar... E ela fica taxada mesmo de caloteiro, mesmo, né? As pessoas passam na rua, as pessoas vão falar, olha, o caloteiro que fechou a loja tal e não pagou ninguém. E isso é muito grave, é uma questão até que causa uma série de problemas psicológicos. Tem gente que se mata, né? Hoje em dia não é muito comum, mas quantos casos a gente ouviu falar da pessoa se suicidar porque faliu, né, e não tinha coragem de assumir o seu estado financeiro para a sociedade, para os amigos. Então, dentro de cidades do interior, isso é gravíssimo, né? Em cidades grandes, por exemplo, em São Paulo, a gente vê todo dia empresas fechando, lojas fechando, e às vezes as pessoas não têm tanto conhecimento de quem era que estava por trás daquele negócio, mas no interior é gravíssimo, é coisa mais visível. Professor, às vezes a gente ouve falar, e aí eu queria confirmar, enquanto eu pego aqui um livro, que é uma indicação sua de literatura, às vezes funcionários que assumiram ou trabalharam em prol de levantar aquela empresa. E aí, como eu disse, alguns até resolvem assumir essa empresa. A legislação também prevê algum incentivo nesse caso para aqueles funcionários que estão vendo a empresa quebrar e talvez resolvam assumir? Então, um dos meios de recuperação judicial previstos na nossa legislação, na Lei de Falências, para o caso de recuperação especificamente, é a possibilidade de constituição de sociedades de empregados. Então, os empregados podem constituir uma sociedade, normalmente eles constituem uma cooperativa e arrendam o estabelecimento, ou alugam o estabelecimento, ou até compram os equipamentos com os seus créditos trabalhistas, né, para assumir aquela atividade. Isso é incentivado pela nova lei. Porque na nova lei existe um princípio de que a atividade deve continuar, mesmo que ela continue com outra pessoa. Então, se aquele empresário não consegue mais e os empregados resolvem fazer uma cooperativa, formar uma cooperativa para dar continuidade a esse negócio, isso é incentivado pelo legislador. Eles podem até usar os créditos que eles têm para receber, para adquirir o maquinário e continuar o negócio. O importante é que o negócio continue. E esse crédito que você cita é com relação, por exemplo, às questões trabalhistas, o salário e tal. Exatamente. Mas envolve, por exemplo, o fundo de garantia? Então, não, aí não. Na verdade, não existe nenhuma previsão legal que eu conheça que autorize o levantamento do fundo de garantia para isso. Normalmente, quando o empregado sai de uma falência, ele já pede o levantamento do seu fundo de garantia porque ele é demitido e aí, consequentemente, ele consegue levantar. E aí, claro que ele pode utilizar esse valor. Mas não existe nada que destine o dinheiro do fundo de garantia à compra. O que a lei prevê é a possibilidade do empregado usar o seu crédito. Então, ele tem lá as verbas rescisórias que não foram pagas, um montante, todos eles se unem e usam esse crédito para adquirir os bens da massa falida. Isso é bem incentivado, inclusive, pela nossa lei. Vamos aqui, então, às indicações, ao nosso quadro de indicações de literatura aqui no Saber Direito e Debate. Vamos começar com esse. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. Queria que você comentasse. Na verdade, o professor Fábio Coelho é dos autores modernos, talvez o mais famoso do Brasil. Ele tem uma característica muito peculiar, que é a didática. O professor Fábio é um professor extremamente didático, é efetivamente um professor, né, podemos dizer assim. Então, o livro dele é utilizado, tem uma didática toda especial. Os alunos de Direito adoram o Fábio, nós também, professores, né, porque a forma como ele explica a matéria é uma forma bem fácil de entender, e é um livro completo. E essa obra, especificamente, Comentários à Lei de Falência, ainda traz um entendimento jurisprudencial, traz decisões dos tribunais de todo o Brasil. Então, é uma obra bastante indicada para o aluno na graduação, para o profissional que está na advocacia, que trabalha com esse assunto. Então, é uma obra que faz bastante sucesso. Acho que talvez seja o campeão de vendas aí com relação à falência. Nesse caso aqui, não é esse o livro que você citou que acabou levando um projeto... Não. É uma outra obra dele, que é O Futuro do Direito Comercial, que é uma obra que foi lançada no final do ano passado, que na verdade, o projeto que foi apresentado no Congresso agora. Tá, mas do uma outra obra, do Fábio também. Bom, aqui nós temos comentários à nova lei de recuperação de falências, de empresas e de falências. Talvez o mesmo título, né? Todas elas têm um título parecido, né? Essa obra é uma obra coletiva. Os coordenadores são o professor Newton De Luca, que é um professor da USP, né, renomadíssimo,
e o professor Adalberto Simão Filho, que foi meu professor, né? Eu tenho um apreço muito especial por ele, porque ele foi meu professor na graduação. Ele é o titular lá da FMU, na área do direito empresarial, é nosso chefe, nosso coordenador do departamento. E é uma obra bastante indicada para os alunos na graduação, nós indicamos, também para os profissionais, tem bastante referências a outros assuntos relacionados, por exemplo, ele faz uma revisão boa do direito societário. Então, para o aluno que quer fazer uma revisão nessa área, é uma obra bem interessante, são vários autores que comentam, a área penal é comentada por um professor também da FMU, que é muito bom. Então, tem foram vários autores que se uniram para realizar essa obra mesmo, muito boa. Que são vários... são vários autores, Professores lá da FMU, professores da PUC, tem um professor da Unesp também. Bom, vamos aqui para a sua terceira indicação. Também praticamente, aliás, o mesmo título, né? Falência e recuperação de empresas. Também não poderia ser diferente. Exatamente. Na verdade, essa obra é uma coleção do Gladstone Mamed, que é um autor mineiro, como você, mora lá em Belo Horizonte, é um amor de pessoa, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no ano passado, ele esteve lá na USCS participando da nossa Semana Jurídica. O que eu vou dizer, é a obra mais completa sobre falência. O Gladstone Mamed, ele tem uma característica muito interessante, que é tudo que ele escreve com os mínimos detalhes. Então, tudo que você procurar, você vai encontrar nessa obra. Não existe possibilidade de ter perguntas em resposta nessa obra. Então, ele tem um curso, na verdade, de Direito Comercial, que tem 5 volumes. Esse é o 4º volume, que trata de falência. E é uma obra completíssima. Talvez até para o profissional que trabalha especificamente com o assunto e que quer saber detalhes. Tudo dele é completíssimo, né? Ele é um autor completo. Tem obra em outras áreas também, ele comenta o Estatuto da OAB, que também é ótimo. Então, ele é completíssimo, ele é o máximo. Está aqui, Gladstone Mamed, bacharel e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é de Belo Horizonte, é seu conterrâneo. Lá da nossa terra das Alterosas. Bom, vamos aqui para a última indicação, pelo menos que você trouxe, é a Lei de Falência na Jurisprudência. Bom, um tema que mudou um pouquinho, bastante interessante também, né? Na verdade, o professor Manuel Justino é um juiz que está no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele escreveu um comentário à Lei de Falências, que também é muito vendido e é muito bom. E o ano passado ele lançou essa obra que eu achei importante destacar, porque é um compêndio das decisões jurisprudenciais sobre falência e recuperação. Então, aí ele traz diversas decisões recentes sobre o tema e traz ainda a possibilidade de atualização da obra pela internet, isso é bem interessante, porque vai trazer, o aluno, o profissional, a pessoa que adquirir a obra, tem condições de saber como é a tendência dos tribunais com relação a esse assunto. Então, ele tem essa obra, que é a Lei de Falências na Jurisprudência, e tem o Comentários à Lei de Falência, que também é muito bom. O prefácio dessa obra é feito pelo professor Manuel de Queiroz Pereira Calças, que é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, eu sou de lá, então eu sou meio suspeita para dizer, mas é um exemplo quando se fala em falência. Eles têm uma câmara especializada no assunto, é uma inovação, realmente, nos outros estados devem acompanhar essa ideia. Então, nós temos desembargadores em São Paulo especializados em falência e que julgam falência conhecendo tudo do assunto. O professor Pereira Calças é uma das maiores autoridades no assunto sobre a questão de falência. Ele é professor da PUC, tive a oportunidade de ter aula com ele. Ele é um exemplo de falência. Cujo aqui é o prefácio. O prefácio é dele. E o professor Manuel Justino tem esse livro de comentários à lei, que também é primordial para o estudo de qualquer profissional da área. Bem, eu quero aqui agradecer a presença da professora Sinira Melo Pérez, professora de Direito Empresarial, que ao longo da semana ministrou curso aqui na TV Justiça, justamente sobre esse assunto. Obrigado, professor. Obrigada a vocês pela oportunidade. E lembro que você pode enviar a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br e o programa Saber Direito. O debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. Anote aí, o endereço é www.youtube.com/saberdireito debate. Obrigado e até o próximo programa.